Gente, continuando a nossa aula, ficou faltando algumas atividades para a gente poder resolver, só para fixar melhor mesmo. Como a gente fez as atividades, os exemplos que a gente fez foram bem técnicos, né? Eu selecionei aqui alguns probleminhas para a gente resolver do final da apostila, que são as atividades propostas. E esses probleminhas envolvem tanto inequações quanto funções de primeiro grau. Vocês sabem que essas atividades finais do capítulo englobam tudo, né? Então, selecionei alguns só para vocês verem como que essas inequações elas são aplicadas dentro de problemas. Então, aqui, ó, separei o número 7. Vou só mostrar aqui, gente, mas eu não vou ficar com a câmera aqui não, senão ele desfoca, tá? Suponha que o faturamento F em reais, obtido na venda de N artigos, estejam com a apostila em mãos aí para poder me acompanhar, seja dado por F é igual a 2,5N. Então, gente, quando você tem uma função, identifica o que essas incógnitas te dizem. Suponha que o faturamento F, então esse daqui é o faturamento em reais obtido na venda de N artigos. Então, esse aqui é o número, quantidade de artigos. E que o custo C em reais de produção, então C, dos mesmos N artigos, seja C igual a 0,7N mais 360. Lembrando que esse C aqui agora é custo de produção, o F é faturamento. E o N continua sendo a quantidade de artigos. Nessas condições, para evitar prejuízo, o número mínimo de artigos que devem ser produzidos pertencem a qual intervalo? Gente, para evitar prejuízo, quando te fala evitar prejuízo, significa que o seu faturamento pode ser igual ao preço de custo, né? Tipo assim, você não vai ficar no vermelho, você não vai lucrar, mas não vai ficar no vermelho. Só que quando te fala evitar prejuízo, não está te falando que você não pode ter lucro. Então, o seu faturamento também pode ser maior do que o seu preço de custo. Resumindo aqui, o faturamento, ele pode ser ou maior, que aí você vai ter lucro, né? Além de não ter prejuízo, você vai ter lucro, ou igual ao preço de custo. Se ele for igual, você fica no 0 a 0. Você não tem prejuízo, mas também não tem lucro. Aí, gente, identificado isso daqui, a gente vai aplicar aqui nas equações que a gente, nas funções que a gente tinha. Então, F2,5N tem que ser maior ou igual ao C, que é 0,7N mais 360. Resolvendo aí na equação normal, 2,5N menos 0,7N maior ou igual a 360. 2,5 menos 0,7 vai dar 1,8. Então, 1,8N maior ou igual a 360. N maior ou igual a 360 dividido por 1,8, que vai dar 200. Então, N tem que ser maior ou igual a 200. Então, significa que o número de artigos pode ser 200 ou pode ser maior. Aí, tá perguntando aqui na atividade, deixa eu mostrar aqui, qual é o intervalo que ela pertence. Se tem que ser 200, ela não pode estar entre 194 e 197, que 200 vai passar. E entre 198 e 203? Aí pode, que o 200 está aqui no meio. Então, letra B pertence ao intervalo de 198 a 203. Continuando, gente, eu vou resolver agora a número 9. Número 9 da página 21. Ver se eu consigo fazer ela aqui no cantinho. Aqui, ó, página 21, número 9. Eu também não vou colocar ela aqui, vocês acompanhem aí na apostila, para não desfocar a imagem. Carlos é vendedor em uma pequena empresa comercial. Seu salário mensal é a soma de uma parte fixa com uma parte variável. Então, ele tem um salário mensal, que é uma parte fixa mais uma variável. Vou colocar assim para a gente ir montando. A parte variável corresponde a 2% do valor alcançado pelas vendas no mês. Então, a parte variável é 2%, vou colocar de V. Então, aqui é o valor fixo e aqui seria a quantidade de vendas. Só que a gente não trabalha com a porcentagem dessa forma aqui numa conta. Então, arrumando, salário
é igual a um valor fixo. Para trabalhar com ela na equação, gente, eu tenho que dividir por 100. Então, vai ficar 0,02. Então, 0,02V. Pronto, isso aqui é uma lei de função que a gente criou. O salário é em função da quantidade de vendas. Ainda falta a gente saber o valor fixo que a gente não tem ainda. No mês de abril, as vendas de Carlos totalizaram R$ 9.450. Então, em abril, as vendas totalizaram R$ 9.450, o que lhe rendeu um salário de R$ 1.179. Com essas informações, a gente consegue achar o valor fixo. Ó. O salário que rendeu para ele foi R$ 1.179. Então, 1.179 é igual ao valor fixo que eu quero encontrar, mais 0,02 vezes 9.450, que foi o total de vendas. Então, 1.179 é igual a 0,02 vezes 9.450, vai dar 189. Então, F mais 189. F mais 189 é igual a 1.179. F é igual a 1.179 menos 189. 1.179 menos 189 vai dar 990. Então, esse aqui é o valor fixo. Aí, a gente já consegue organizar essa função, ó. Salário é igual a 990 mais 0,02V. Aí, a gente já tem a lei da função prontinha, ó. Valor fixo e uma variável em função da outra. Aí vem a pergunta. Se o salário de Carlos em maio foi de 1.215, então o total de suas vendas ficou entre qual intervalo? Então, em maio, o salário dele foi de 1.215. Pronto, é só jogar aqui na fórmula. 1.215 é igual a 990 mais 0,02V. Trocando de membro, 0,02V mais 990 é igual a 1.215. Passa para cá, gente. 0,02V é igual a 1.215 menos 990. 1.215 menos 990 vai dar 225. 0,02V é igual a 225. 225 dividido por 0,02 vai dar R$ 11.250. São as vendas dele. Aí também pediu o intervalo, aqui, ó.